Nós vamos falar agora da confusão da Gleisi Hoffmann com o STF. Aconteceu um negócio aqui impressionante. É o que eu falo para vocês. A anistia já passou, né? Já tem um número de assinaturas lá na Câmara. Mota fugiu, foi para o exterior para não ter que aprovar a urgência da anistia. Mas eu vou comprovar para vocês que eles sabem que vai passar a anistia. Já estão começando a bater cabeça. A Gleisi Hoffmann deu uma entrevista falando aqui, ó, a ministra das Relações Institucionais disse nessa quinta-feira que é defensável debater uma possível redução da pena dos envolvidos no 8 de janeiro. Você sabe que vai passar a anistia. Então eles estão querendo entrar no acordão do Hugo Mota. Lembra que o Hugo Mota falou que fazia um acordão com o STF, com o governo Lula e coisa e tal? Não tem jeito, vai passar na Câmara, não tem como não segurar, né? A Gleisi Hoffmann estava entrando nisso aqui. Só que sabe quem que não gostou? Ministros do STF buscam Lula para reclamar da Gleisi. Como assim? A Gleisi piscou, não pode piscar. Eles não perceberam que não. A Gleisi está percebendo a realidade. É só o pessoal do STF que acha que essa política deles de não retroceder, temos que prender o Bolsonaro e todos os bolsonaristas e coisa e tal. Eles estão achando que eles vão conseguir resolver. Aí estão dizendo que a Gleisi piscou. O governo não pode piscar nessa hora, tem que ficar do lado. A gente está vivendo uma ditadura da coligação PT-STF, né? Um item da coligação reclamando do outro item da coligação aqui. O que a Gleisi falou foi só o razoável, o que é muito estranho para a Gleisi, mas mostra o desespero desse pessoal com o projeto da anistia. Olha só, e depois ela teve que voltar atrás e voltar atrás e voltar atrás e voltar atrás e voltar atrás, né? E ameaçou um golpe. Você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. No contexto dessa história toda aqui é o projeto da anistia, o PL da anistia que está rolando na Câmara e que o STF ameaçou prender o Hugo Mota se botasse para votar. Mas o regulamento da Câmara diz que se você tiver a assinatura de 257 deputados, você pode forçar a votação, urgência do projeto. E o pessoal da oposição, o PL, conseguiu essas assinaturas. De fato, ontem ainda eles conseguiram. O Hugo Mota fugiu, pegou o avião, cancelou a reunião de líderes, teria uma reunião de líderes na quinta-feira, e nessa reunião de líderes eles poderiam aprovar a urgência, ou seja, não ia votar ainda o caso, mas já estava aprovada a urgência. O Hugo Mota fugiu, viajou para o exterior. Só volta depois da Páscoa, só volta depois na outra segunda-feira, sem ser segunda-feira que vem agora, dia 14, vai ser na outra segunda-feira. E aí que ele vai discutir se vai botar em urgência e coisa e tal. Porque o pessoal está ameaçando prender ele, prender o pai dele. Mas o pessoal já está percebendo que não tem jeito, que vai passar a anistia. A Gleisi deu uma entrevista na quinta-feira, na ideia de fazer o acordão do Hugo Mota. A Gleisi estava querendo entrar no acordão do Hugo Mota. Vamos fazer um acordão. Lembra, a Gleisi Hoffmann é o Lula, tá? A Gleisi Hoffmann é a porta-voz do Lula. Toda vez que a Gleisi Hoffmann critica o Haddad, é o Lula criticando o Haddad. Mas a dinâmica é essa, tá? O Lula, quando ele não quer falar uma coisa, ele pede para a Gleisi Hoffmann falar. A Gleisi Hoffmann é a porta-voz do Lula para as coisas que dão merda e o Lula não quer falar. O Hugo Mota deve ter cantado pro Lula: ô Lula, temos que fazer um negócio aí, cara. Temos que fazer um acordão, porque se não fizer acordão, essa coisa vai passar na Câmara, vai ficar como crédito pro Bolsonaro. O Bolsonaro que conseguiu aprovar a anistia. Se fizer um acordão aqui, fica uma coisa que todo mundo chegou à conclusão de que tem que fazer um acordo e baixou as penas e pronto, resolveu o problema. Eles podem, por exemplo, dar anistia ao crime de violação do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Aí fica a pena de 1 ano e pouquinho, 1 ano e 6 meses, que ficaria a pena do pessoal, que é pela quebra-quebra, que eu acho que é justo. Poucos meses você já consegue sursi, já consegue a conversão da pena em cesta básica. Então ela disse aqui, ó, falar sobre anistia ou mediação da pena ou redução da pena, enfim, a redução de algumas pessoas no 8 de janeiro, eu acho que é plenamente defensável. Talvez a gente até tenha que fazer essa discussão mesmo no Congresso. Ou seja, o que ela está dizendo, ela quer prender o Bolsonaro. Aceita discutir a anistia do pessoal. Por que o STF está querendo essas penas enormes para o pessoal? Exatamente porque querem chegar no Bolsonaro. Porque fica complicado para eles justificarem colocar o Bolsonaro no golpe do 8 de janeiro, porque o Bolsonaro nem estava lá. O que eles querem dizer é que qualquer pessoa que tenha qualquer ligação com o 8 de janeiro é golpista. E daí vão dizer, o Bolsonaro tem ligação com o 8 de janeiro, portanto o Bolsonaro é golpista. Além, evidentemente, de condenar ele a uma pena muito grande. Vão condenar ele a sei lá quantos 1000 anos de cadeia, né? Aí ela falou essa declaração, né? Já desespero, fruto do desespero, eles estão sabendo que vão perder, passaram da negação, antes era negação, né? Agora já estão na negociação, né? Depois vai ser a fase da aceitação. Né? Quem não gostou disso foram os ministros do STF aqui, ó. Ministros do STF buscam Lula para reclamar da fala da Gleisi. Então, a coligação PT-STF que está governando, essa junta judiciária que está governando o Brasil, começou a bater cabeça. Em entrevista na noite de quinta-feira, Gleisi disse considerar plenamente defensável a discussão das penas dos civis.
A fala caiu mal no Supremo. Segundo apurou a coluna, ao menos 3 ministros da corte procuraram auxiliares de Lula para reclamar. Sinalizaram que a declaração poderia azedar a relação entre os dois poderes. Ah, não vai azedar não, fica tranquila, Gleisi, não vai azedar nada. Porque o STF depende do Lula e o Lula depende do STF. Esses dois aí, no momento que azedar a relação, caem os dois. Alexandre de Moraes viu a fala da Gleisi como um suicídio. Alguns magistrados prometem procurar diretamente Lula para reclamar e afirmam que aos integrantes da corte que Lula dificilmente concordaria com a revisão de penas como a ministra da Articulação Política sugeriu. A Gleisi falou, o Lula falou. A Gleisi é a porta-voz do Lula. Quando a Gleisi mete o pau no Haddad, é o Lula metendo o pau no Haddad. Ou seja, no final das contas, o pessoal tá batendo cabeça porque, de um lado, estão os políticos vendo que politicamente já passou esse negócio. E do outro lado, tá o pessoal do STF falando, caramba, a gente tá se arriscando politicamente aqui no negócio, quebrando a coisa jurídica toda, e vocês estão piscando. Aí a Gleisi fala aqui, fiz uma fala mal colocada, disse Gleisi sobre anistia, né? O que eu quis dizer é que cabe ao Congresso fazer a mediação com o Judiciário nas questões envolvendo o 8 de janeiro, revisar pena ao Judiciário, não tem anistia nenhuma como quer Bolsonaro, e não sei o que lá, e tomou uma chamada, porque no final das contas não tem o que ver, né? Aqui, ó. Para 2 ministros do STF, o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes, o governo está emparedado pelo Congresso, o STF pode vir a barrar o texto dependendo da forma como sair do Congresso, ou seja, Gilmar Mendes. E condenaram a fala da Gleisi Hoffmann e garante que ela não tem o aval do Lula. Não tem o aval do Lula. Ela falou o que o Lula mandou ela falar, porra. A Gleisi Hoffmann é o papagaio de pirata do Lula, porra. Revisão de penas cabe exclusivamente ao Supremo, disse a Gleisi. Não, porque desculpa aí, foi mal. O Lula manda ela falar as coisas justamente por conta disso. Se fosse o Lula falando, o que ia acontecer? Já ia ser uma tragédia. Como é a Gleisi falando, o pior que pode acontecer é o Lula ter que sacrificar a Gleisi, né? Gleisi fala em crise institucional se a Câmara pautar a anistia e chama deputados de desavisados. Crise institucional não é prerrogativa constitucional da Câmara uma votação de anistia. O Congresso pode votar, tem maioria para votar. Se o Congresso votar isso daí, não tem crise institucional nenhuma. O que ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer que vai dar golpe se aprovarem isso. O Lula já está percebendo que não vai ganhar em 2026. Toda essa artilharia contra Bolsonaro, com tudo que eles estão tentando fazer para tirar Bolsonaro do poder, a força que isso dá para Bolsonaro. Isso foi uma pauta que o Bolsonaro tomou para si. E depois de anos e anos, com o STF batendo dia e noite, com a Rede Globo batendo dia e noite, com todo mundo da esquerda, Bolsonaro ainda tem força política para aprovar com uma maioria folgada, coisa que o Lula não consegue. O Lula não consegue maioria no Congresso para aprovar as coisas. Institucional é golpe. A Gleisi está ameaçando um golpe caso passem anistia na Câmara. Vão fazer o golpe? Não sei, pode ser que façam. Se o STF, por exemplo, julgar inconstitucional a anistia, já é um golpe, porque a anistia é prerrogativa do Congresso, né? Tá claríssimo na Constituição isso. Vai ficar no choro ou eles vão dar golpe mesmo? Porque esse pessoal, para dar golpe, pouco custa. Eles já estão desesperados.